Seja bem-vindo ao canal Vergonha de Quê? Meu nome é Anne Evans e este é o áudio do livro Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo, Como Combater a Vergonha e Recuperar o Poder e a Coragem, da autora Brené Brown. Se este conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e não perca nenhum conteúdo. Deixe também o seu comentário e suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em responder. Não se esqueça de assistir também a videoaula de cada capítulo. O link para a videoaula está nos cards deste vídeo. Vamos lá. Capítulo 4. O segundo elemento: praticar a consciência crítica. Há alguns anos, dei uma palestra para um grande grupo de estudantes e professores de medicina e médicos residentes. Durante essas palestras, indústrias farmacêuticas ou outros patrocinadores costumam fornecer almoço para os presentes. Depois de falar uns 20 minutos sobre a vergonha e saúde, comecei a explicar o conceito de consciência crítica. Logo percebi uma onda crescente de atenção perdida. Olhei para a plateia. Quase todo mundo estava comendo. Perguntei de repente: como está a pizza? Todos pararam de mastigar, inclinaram-se para a frente e me fitaram com expressões intrigadas. Apontei para uma mesa cheia de embalagens vazias e disse: estou ciente de que havia pizzas naquela mesa e que a maioria de vocês pegou algumas fatias a caminho da cadeira. Isso é consciência. Eles não pareceram muito impressionados, então falei: também estou ciente que vocês têm muito pouco tempo para o almoço e que o representante de vendas da indústria farmacêutica ofereceu comida como incentivo para que comparecessem a essa apresentação. Sem pizza, vocês provavelmente não estariam aqui. Se não estivessem aqui, não me ouviriam. Porém, o mais importante, não ganhariam a caneta e o bloco com a nova logomarca da empresa e os pacientes não os veriam com a caneta. Isso é consciência crítica. Eles se viraram, se entreolharam, olharam para mim e depois para seus pratos. Eu sorri. Ter consciência é saber que algo existe. Ter consciência crítica é saber por que algo existe, como funciona, de que forma impacta a sociedade e quem se beneficia disso. Acho que eles começaram a entender. O conceito de consciência crítica também costuma ser chamado de perspectiva crítica. É a crença de que é possível incrementar o poder pessoal ao compreender o elo entre nossas experiências pessoais e sistemas sociais mais amplos. Quando examinamos as categorias da vergonha, aparência, imagem corporal, maternidade, família, criação de filhos, dinheiro e trabalho, saúde física e mental, sexo, envelhecimento, religião, estereótipos e rótulos, livre expressão e sobrevivência a traumas, ficou claro que a maioria de nós não foi ensinada a ver a relação entre nossa vida privada e influências sociais, políticas e econômicas. A vergonha funciona como uma lente de aumento colocada na câmera. Quando sentimos vergonhas, damos zoom, fechamos o ângulo de visão e tudo o que conseguimos ver é o nosso eu inadequado, solidão e dificuldades. Pensamos com nossos botões: sou o único, algo está errado comigo, estou só. Quando diminuímos o zoom, surge um quadro completamente diferente. Vemos muita gente com as mesmas dificuldades. E em vez de pensar, sou o único, começamos a pensar, não posso acreditar, você também. Então eu sou normal. Eu achava que isso só acontecia comigo. Assim que começamos a ter uma visão mais ampla, temos mais condições de examinar à luz da realidade gatilhos e expectativas sociocomunitárias que alimentam a vergonha. Acho que a melhor forma de compreender a consciência crítica é aplicar os conceitos a um problema real. Comecemos pelo exame da questão da aparência e da imagem corporal. Gosto de usar esse tema como exemplo porque ele é um gatilho quase universal. Para começar a entender a visão mais ampla, precisamos fazer as seguintes perguntas panorâmicas sobre a aparência. Quais são as expectativas sociais e comunitárias em torno da aparência? Por que essas expectativas existem? Como essas expectativas funcionam? Como nossa sociedade é influenciada por essas expectativas?
Quem se beneficia com essas expectativas? Embora, com base em idade, raça, etnia, orientação sexual, etc., cada um de nós provavelmente tenha respostas específicas para essas perguntas, para fins de exemplificação vou responder de forma ampla e genérica. Em primeiro lugar, quais são as expectativas sociais e comunitárias em torno da aparência? Do ponto de vista da sociedade, a aparência inclui tudo, de cabelo, pele, maquiagem, peso, roupas, calçados e unhas até a atitude, confiança, idade e riqueza. Expectativas específicas à comunidade incluem itens como textura e comprimento do cabelo, cor de pele, pelos faciais e corporais, dentes, aparência produzida, aparência não produzida, roupas e joias. Por que existem expectativas em relação à aparência? Eu diria que é para que continuemos a gastar recursos valiosos, tempo, dinheiro e energia, tentando alcançar um ideal inatingível. Pense nisto. Os americanos gastam mais dinheiro com beleza do que com educação. Como funcionam? Acho que as expectativas são ao mesmo tempo óbvias e sutis. São tudo o que vemos e o que não vemos. Se você lê revistas de moda ou assiste à TV, sabe bem como esperam que você pareça e como esperam que você se vista e haja. Se procurar com atenção, percebe também tudo o que está faltando, as imagens de pessoas reais. Se combinar o que está lá com o que está faltando, logo vai acreditar que, se não tiver determinada aparência, você se tornará invisível, não importará mais. Qual é o impacto dessas expectativas? Pois bem, vamos ver. Cerca de 30% da população mundial é obesa. Cerca de 7 milhões de meninas e mulheres sofrem de transtornos alimentares. Quase 19% das mulheres em idade universitária sofrem de bulimia. Os transtornos alimentares ocupam o terceiro lugar entre as doenças crônicas mais comuns entre mulheres. Os últimos levantamentos mostram que meninas muito jovens fazem dieta por acreditar que são gordas e pouco atraentes. Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, 81% das meninas de 10 anos já haviam feito dieta pelo menos uma vez. Uma pesquisa descobriu que o maior grupo de alunos do ensino médio que considera ou tenta o suicídio é formado por garotas que acham que estão acima do peso. Há 25 anos, as modelos pesavam apenas 8% menos do que a mulher mediana. Hoje, elas pesam 23% menos. O ideal feminino propagado pela mídia nos dias atuais é possível para menos de 5% da população feminina, e isso apenas em termos de peso e manequim. Entre as mulheres com mais de 18 anos, pesquisas indicam que pelo menos 80% estão infelizes com o que veem no espelho. Muitas não enxergam sequer um reflexo real. Sabemos que pessoas com anorexia se veem bem maiores do que realmente são, mas estudos recentes apontam que esse tipo de distorção na imagem corporal não se limita àquelas que sofrem de transtornos alimentares. Em alguns estudos, 80% das mulheres superestimaram seu manequim. Cada vez mais mulheres sem problemas de peso nem transtornos psicológicos se olham no espelho e veem a feiura e gordura. De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Estética, desde 1997 houve um aumento de 465% no número total de procedimentos estéticos. As mulheres fizeram quase 10,7 milhões de procedimentos estéticos, 90% do total. O número de procedimentos estéticos para mulheres aumentou 49% desde 2003. Os 5 procedimentos cirúrgicos mais realizados em mulheres são lipoaspiração, aumento dos seios, correção de pálpebras, abdominoplastia e lifting facial. Os americanos gastaram quase 12 bilhões e 500 milhões de dólares em procedimentos estéticos em 2004. Quem se beneficia das expectativas com aparência? O mercado de produtos para cabelo, 38 bilhões de dólares. O mercado de dietas, 33 bilhões de dólares. O mercado de produtos para pele, 24 bilhões de dólares. O mercado de maquiagem, 18 bilhões de dólares. O mercado de perfumes, 15 bilhões de dólares.
um mercado de cirurgias estéticas, 13 bilhões de dólares. São muitas pessoas dependendo de que a gente veja e acredite em mensagens que vendem as expectativas sociocomunitárias da aparência. Se não acreditarmos que somos gordas demais, feias demais e velhas demais, então os produtos não vão ser vendidos. Sem a venda de produtos, ninguém paga os boletos. A pressão está no ar. Quando perguntamos e respondemos a essas questões panorâmicas, começamos a desenvolver a consciência crítica. O passo seguinte é aprender como usar essa informação para submeter nossos gatilhos ao teste da realidade. Para isso, devemos examiná-los e fazer as 6 perguntas seguintes. Minhas expectativas são realistas? Posso ser tudo isso o tempo inteiro? Existe conflito entre essas expectativas? Estou descrevendo quem eu quero ser ou quem os outros querem que eu seja? O que acontece se alguém me associa a uma dessas identidades indesejadas? Posso controlar como os outros me veem? Como tento fazer isso? Durante nossa segunda entrevista, Gillian respondeu a esse teste de realidade. Suas identidades ideais eram magra, sexy, confiante, natural e jovem. Suas identidades indesejadas eram de meia idade, cansada, gorda e desleixada. Aqui estão suas respostas para essas perguntas. Minhas expectativas são realistas? Não. Estou na meia-idade e me sinto cansada com frequência. Não é sempre que pareço tão cansada, mas não posso mudar minha idade. A verdade é que não vamos ser uma pessoa magra e sexy para sempre. Quando iniciei esse processo, pensei que estava sendo realista, mas quanto mais aprendo sobre as expectativas que tenho a meu respeito e as imagens com que me comparo, mais percebo que não é possível. As garotas nas revistas têm 16 anos, 20 no máximo. Posso me sentir sexy e em boa forma, mas não de acordo com os padrões do cinema. A verdade é que não é aceitável aparentar 40 anos. É aceitável ter 40 anos, desde que você pareça ter 20 ou 30. Vi um anúncio outro dia em que a modelo dizia: não me importo de ter a minha idade, só não quero aparentar essa idade. Por que não? Se ela dissesse: olhem só, esta é a aparência de uma mulher de 40 anos, então todas nós íamos querer aparentar nossa idade. Posso ser tudo isso o tempo inteiro? Não, não posso. Às vezes estou bonita sim. Tenho orgulho da minha aparência de vez em quando. Mas ainda me cobro muito por não ter essa aparência o tempo inteiro. Fico em casa de hobby e chinelo, de rabo de cavalo e penso: que desleixada, até esses momentos penso que deveria estar usando o lingerie da Victoria's Secret. Estou começando a odiar a televisão. Existe conflito entre essas expectativas? Sim. Foi a pergunta mais reveladora para mim. Não posso parecer confiante se tenho medo que as pessoas pensem que sou gorda e desleixada. E não posso parecer natural se estou usando uma cinta que me deixa sem ar. Penso também no bronzeamento artificial. Aqui faz frio durante 6 meses do ano. Quando chega a primavera, todos querem parecer bronzeados. Então, no verão, está todo mundo laranja por causa do bronzeamento artificial. Isso não é muito natural. Não dá para fingir que você é natural e confiante assim. Admiro mulheres que dizem: tenho 50 anos e é assim que sou. É pegar ou largar. Estou descrevendo quem eu quero ser ou quem os outros querem que eu seja? Um pouco dos dois. Quero ser confiante e natural e quero que as pessoas me vejam assim. Não me importo tanto em ser sexy e magra. Quero ser saudável, mas acho que quero parecer jovem e sexy porque é o que se espera. Conversei muito sobre isso com meu marido. Ele não faz muitos comentários. Quando falei a primeira vez sobre esse assunto, ele ficou chocado o quanto isso me magoa. Minha sogra ainda é muito crítica. O que acontece se alguém me associa a uma dessas identidades indesejadas? Houve um tempo em que eu diria que ficaria constrangida por pensar que as pessoas me viam gorda, desleixada e velha. Agora sei que o nome desse sentimento é vergonha. Acho que nada aconteceria. Eu apenas sentiria que estavam rindo de mim, me ridicularizando. Mas, para falar a verdade,
Não acho que alguém diria isso de mim a não ser eu mesma. Posso controlar como os outros me veem? Como tento fazer isso? Antes de aprender sobre a vergonha, eu achava que podia controlar a forma como os outros me veem. Agora sei que não é possível, então minha resposta é tapeando um pouquinho. Eu realmente acreditava que dava para controlar a percepção dos outros se você cuidasse de tudo. Agora sei que ninguém se beneficia disso. Eu costumava tentar controlar as coisas evitando situações em que poderia ser julgada. Não caía na piscina para não tirar o short, por exemplo. Mas se você faz isso, vai ser julgada também. Não importa o que você faça, não é possível controlar como as pessoas a veem. Ao ler as respostas de Gillian, você percebe que não é fácil submeter nossos gatilhos de vergonha ao teste de realidade. E é quase impossível se não tivermos uma noção do panorama mais amplo. Gillian com certeza usou o Zoom para ver suas questões de aparência e sua reação à mídia. Ela não se enxerga como inadequada e incapaz de cumprir expectativas razoáveis. Sabe o que está enfrentando. São todas as mulheres contra a imensa indústria da beleza, que é muito eficiente em nos fazer sentir mal em relação a nós mesmas. Gillian parece ter uma boa noção sobre o funcionamento de seus gatilhos e como eles a afetam. Durante nossa segunda entrevista, ela falou: é cansativo. Não dá para saber todas essas coisas e só pensar nelas vez ou outra. É preciso lembrar constantemente ou você é sugada de novo. É difícil. Sobretudo quando as pessoas à sua volta não entendem. Gillian tem razão. Esse elemento se chama praticar a consciência crítica. Se só fizermos as perguntas e respondermos a elas, é provável que nos sintamos empacadas, zangadas e sobrecarregadas. Já é muito ruim que soframos uma pressão imensa para ter uma beleza impossível, mas quando descobrimos que essa pressão é patrocinada por indústrias multibilionárias, podemos nos sentir derrotadas e resignadas. Praticar a consciência crítica significa ligar nossas experiências pessoais àquilo que aprendemos com essas perguntas e respostas. Quando o fazemos, avançamos rumo à resiliência ao aprender como contextualizar, eu vejo o panorama geral, como normalizar, não sou a única, e como desmistificar, vou compartilhar o que sei com outras pessoas. Quando falhamos ao fazer essas conexões, aumentamos a vergonha. Individualizando, sou a única, patologizando, algo está errado comigo, e reforçando, eu deveria estar envergonhada. Sempre acho que os exemplos são úteis, sobretudo quando é preciso absorver novos conceitos. Por isso, neste capítulo também incluí a resposta de Susan, Kyla, Teresa e Sondra às perguntas panorâmicas e ao teste de realidade. A compreensão do panorama costuma exigir investigação. Por exemplo, a lista de números e estatísticas relacionados à beleza neste capítulo veio de livros ou da internet. Realmente, encorajo que você faça o trabalho investigativo. Pode ser uma grande fonte de poder. Claro, você quer ter certeza de que suas informações vêm de fontes confiáveis, em especial ao usar a internet. Mas existem muitos indivíduos e organizações que fazem um trabalho maravilhoso, expondo como as expectativas sociocomunitárias impactam nossa forma de pensar, sentir e ver e agir. Durante uma oficina recente, uma mulher contou para um grupo que ela enfrentava sérias questões relacionadas a dinheiro. Depois da oficina, ela me procurou e disse: em vez de fazer compras, vou dedicar meu tempo a investigar como as dívidas dos cartões de crédito prejudicam as mulheres. Perfeito. Vejamos como Susan, Kyla, Teresa e Sondra aplicaram os princípios da consciência crítica às situações que viviam. Depois que Susan respondeu às perguntas panorâmicas e ao teste de realidade, ela escreveu: fico surpresa por me ver no meio dessa grande guerra de maternidade. Não achei que fosse acontecer comigo. Não sou uma pessoa muito politizada, nem tenho uma opinião formada quando se trata de trabalhar ou ficar em casa. Não tinha ideia de que minha decisão de voltar ao trabalho em meio período provocaria tais emoções na minha irmã. Ela prosseguiu: não sei quem se beneficia de toda essa pressão. Com certeza não são as mães, disse Susan. Até colocar no papel, eu não tinha ideia do quanto me preocupo com o que as outras pessoas pensam.
Sei que sou uma boa mãe, uma mãe dedicada. O que importa se as pessoas percebem isso ou não? Ao final, Susan me disse que a coisa mais difícil era desapegar da ideia de que era possível controlar a forma como é vista pelos outros, em especial pela mãe e pela irmã. Eu continuo a me esforçar para convencê-las de que é uma boa decisão para mim e para minha família. Quero que mudem a forma como veem isso. Talvez seja possível, talvez não. Não tenho controle, o que é muito difícil. Kayla leu ambas as séries de perguntas relacionadas à consciência crítica e escreveu uma frase simples, mas poderosa. Eu fui convencida pelas mensagens que são usadas para me causar vergonha. Explicou que se importava com o que Nancy, sua chefe, pensava e dizia por que a admirava e admirava sua visão inflexível sobre misturar trabalho e família. Kayla disse, ninguém se beneficia disso. Ninguém. Todos têm uma vida fora do trabalho, que pode ser difícil, e não só as mulheres. Havia um sujeito na agência que tinha um filho doente. As coisas ficaram tão estressantes que ele precisou deixar o emprego. Eu me senti mal por ele quando tudo aconteceu, mas não o bastante para dizer alguma coisa. Perguntei se a empresa se beneficia dessa política não oficial. E depois de pensar por um minuto, ela falou, não, na verdade não se beneficia, todo mundo fica estressado demais. Esse profissional que precisou largar o trabalho para cuidar do filho era incrível. Precisávamos dele e ele foi embora. Talvez as pessoas pensem que seja bom para os resultados, mas não é. Kayla me contou que o próximo passo seria considerar seriamente uma mudança para outra agência. Talvez haja a mesma cultura competitiva em todos os lugares, disse ela. Mas eu poderia recomeçar com os outros limites e novas expectativas. Teresa teve grande dificuldade com as perguntas, como explicou. Não sei se estou inventando desculpas para os meus sentimentos ou se só estou em busca de algo que vai fazer com que eu me sinta melhor. Não consigo parar de pensar que é possível ter uma versão melhor, mais bem acabada do que eu tenho. Uma coisa está clara. Com toda certeza, não posso viver tão estressada e sobrecarregada e ter uma família divertida, descontraída e feliz. Apesar de Teresa e a mãe manterem um relacionamento distante, ela disse que acha que às vezes julga sua família com o olhar da mãe. Minha decepção constante com a vida cria desgastes com meu marido e no nosso casamento. É injusto com as crianças. Elas com certeza não estão atrás de mais perfeição, só querem que eu seja feliz. Estou extrapolando essa expectativa. Minha mãe está na minha cabeça. Quando Sondra examinou como sua experiência em falar o que pensa se encaixava no panorama da sua comunidade, chegou a uma complicada encruzilhada de raça e gênero. Por um lado, as mulheres negras são consideradas fortes e assertivas, principalmente ao lidar com os brancos. Mas, quando se trata de homens negros, esperam que baixemos a cabeça. Não acho que meu cunhado acredite nisso, mas certamente meu marido e a família dele pensam que não estou demonstrando respeito suficiente quando coloco em xeque suas opiniões. Sondra acrescentou que acredita que isso afeta a vida de mulheres e meninas negras. Não consigo ser super-humana, às vezes, e recuar em outras. Na realidade, estou em algum ponto entre esses dois extremos. Ao usar essas ideias para testar suas percepções ideais diante da realidade, ela escreveu: todas essas expectativas me fazem ficar calada. Se não sou perfeita, não posso falar. Preciso aceitar a ideia de estar errada. Preciso ter a permissão para dizer não sei. Também preciso aceitar a ideia de me afirmar. Às vezes é tão difícil estar certa quanto estar errada. Nas próximas sessões, vamos explorar as estratégias que nos levam rumo à resiliência e os obstáculos mais comuns que existem no caminho. Contextualizar versus individualizar. A palavra contexto vem do latim contexere, que significa juntar por meio de urdidura ou tecelagem. Quando compreendemos o contexto de uma experiência, enxergamos o panorama geral. Voltemos à ideia do zoom. Quando estamos envergonhados, vemos apenas nossas dificuldades. À medida que abrimos o ângulo, começamos a ver outras pessoas envolvidas em conflitos semelhantes.
Quando o abrimos totalmente, vemos um panorama ainda mais amplo. Enxergamos como as forças políticas, econômicas e sociais moldam nossa experiência pessoal. Contextualizar é a chave para fazer a conexão com a vergonha. Se compreendo como negócios e indivíduos se beneficiam da vergonha que tenho da minha aparência, ela vai embora? Não, infelizmente não. Mas identificar os contextos em que sentimos vergonha nos ajuda a construir a resiliência. Se sentimos vergonha por não parecermos a modelo na capa de revista, apesar de todos os esforços, é útil saber que provavelmente a modelo também não tem aquela aparência. As manchas foram retocadas, as pernas alongadas. O sorriso foi clareado e as roupas são emprestadas. As revistas ganham dinheiro com publicidade, não com assinaturas. O objetivo é que, ao ver a mulher na capa, nos sintamos mal e, em seguida, compremos todos os cremes anunciados nas páginas. Se comprarmos muitos produtos, as indústrias de cosméticos podem adquirir mais espaço publicitário na revista e assim por diante. Se compramos o pacote completo de como deveríamos parecer e achamos que não conseguimos aquela aparência apenas por não ter força de vontade suficiente ou genes favoráveis, afundamos na vergonha. O contexto pode nos ajudar a compreender como as expectativas sociocomunitárias, a economia e a política são urdidas para criar uma imagem coesa. Não podemos desembaraçar a verdade se não reconhecermos os fios que se entrelaçam. Muitas de nós somos vítimas das mesmas fontes de vergonha e experimentamos reações muito similares. Porém, devido à natureza isoladora e secreta da vergonha, temos a sensação de que a fonte da vergonha é só a nossa e, portanto, devemos escondê-la de todo mundo a todo custo. Por sua vez, isso nos leva à falsa crença de que a vergonha é um problema pessoal, até mesmo uma espécie de defeito psicológico. E não é. Sim, é fato que a vergonha pode criar problemas pessoais ou mesmo desempenhar um papel na doença mental, mas ela é também uma construção social. Acontece entre as pessoas. A vergonha é o que sinto quando me vejo por meio dos olhos do outro. Rotulei a vergonha de construto psicossocial cultural. Gosto de explicar do seguinte modo: se a vergonha pudesse ser examinada por meio de um microscópio psicológico, só seria possível ver uma parte do quadro. Se fizéssemos o mesmo com lentes sociais ou culturais, o resultado seria o mesmo, só se veriam partes do problema. Porém, se as três lentes forem combinadas, a psicológica, a social e a cultural, obteríamos o retrato completo. A meu ver, o maior perigo é encarar a vergonha como um problema estritamente pessoal, pois assim acabamos buscando apenas soluções pessoais e altamente individualizadas, que deixam intactas e inalteradas as camadas formadas por expectativas divergentes e conflitantes que a alimentam. Se uma ou duas, ou talvez até mesmo uma centena de mulheres dissessem ao mesmo tempo que sentem vergonha de seus corpos, isso provavelmente não apontaria uma conexão social mais ampla. Mas a vergonha do corpo não ocorre apenas com um punhado de mulheres, ocorre com mais de 90% das entrevistadas. Se apenas Sondra falasse sobre o medo de vivenciar a vergonha, quando manifestava suas opiniões ou falava sobre questões públicas ou privadas, então dizer o que pensa não seria uma categoria de vergonha. No entanto, trata-se de uma categoria, pois um padrão emergiu das entrevistas indicando que um número significativo de mulheres permanece em silêncio em vez de lidar com o medo de serem menosprezadas, ridicularizadas ou de parecerem estúpidas. O mito da fuga às responsabilidades e da culpabilização. Muitas pessoas confundem a contextualização como um meio de fugir às responsabilidades pessoais e culpar o sistema. Por exemplo, não é culpa minha se não consigo arranjar um emprego, é porque sou mulher. Não é culpa minha se não consigo perder peso, é da indústria das dietas. Não é culpa minha se estou endividada, é desses bancos gananciosos. Para mim, contextualizar é o oposto de jogar a culpa e evitar responsabilidades. Quando as entrevistadas falavam da importância de obter uma visão geral, elas não se referiam a inventar desculpas.
Falavam em encontrar o poder de promover mudanças ao compreender o panorama geral e saber que não eram as únicas em dificuldade. No último ano do ensino médio, minha mãe me obrigou a participar de um grupo com garotas que também tinham tricotilomania. A princípio, fiquei danada da vida. Nem acreditava que outras meninas sofriam do mesmo problema. Nesse grupo, no entanto, descobri que milhões de pessoas passam por isso. Não sou uma completa aberração. Inclusive, consegui ajudar uma menina 3 anos mais nova que eu, explicando como havia conversado com meus amigos sobre o problema. Observação. Tricotilomania é um transtorno do controle de impulsos que faz com que as pessoas puxem os pelos corporais, da pele, da cabeça, das sobrancelhas, dos cílios, etc. Parece ocorrer com mais frequência na pré-adolescência ou no início da adolescência. Tenho muito medo de ser estuprada. Estou muito bem informada sobre o que é abuso sexual e sei que não é não. Apoio as iniciativas e acredito nelas, mas sinto muita vergonha, pois quando imagino algo que me deixe mais excitada ou com mais vontade de fazer sexo, esse é o tipo de fantasias de situações que passam pela minha cabeça. Penso naquelas cenas dos filmes em que a garota diz não, 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 e tudo acaba se transformando numa cena incrível e intensa de sexo. O que é isso? Como uma das coisas que mais me assusta na vida real pode também ser uma grande fantasia? Perguntei para minha irmã mais velha a razão disso e ela me explicou que é porque nunca se vê sexo delicado, amoroso, vulnerável nos filmes. Ela disse que ninguém compraria ingressos, acha que as pessoas querem ver sexo proibido ou assustador e que depois de um tempo elas começam a acreditar que sexo bom tem que ser daquele jeito. Perguntei se eu era normal e ela me disse que muita gente sente a mesma coisa, mas ninguém fala no assunto porque tem vergonha. Ela disse que o perigo é que os homens também acreditam que as mulheres gostam de ser obrigadas a fazer sexo. Acho que você cresce sentindo vergonha das coisas que seus pais não permitiam que você falasse quando era criança. Assim, qualquer coisa que um pai estabeleça como sendo proibido é o que vai deixar você maluca quando ficar mais velha. Se quiser que seus filhos sejam normais, deixe que falem sobre tudo. Aí eles não terão vergonha dessas coisas que deixarão de ser assuntos delicados. Se você foi criada rodeada de um monte de coisas proibidas, é preciso fazer perguntas e resolver essas questões. Quanto mais souber, mais se tornará ciente de que não é a única. Quando lutamos para compreender o contexto ou ter uma visão mais ampla, não abrimos mão da responsabilidade, nós a aumentamos. Quando identificamos um conflito pessoal enraizado em questões maiores, devemos nos responsabilizar por ambos. Talvez nossa tarefa não seja melhorar as coisas para nós mesmas, mas aprimorar aquela questão para os nossos filhos, nossos amigos e nossa comunidade. Se compreendemos a forma com que sistemas maiores contribuem para a nossa vergonha e, mesmo assim, escolhemos limitar as mudanças a nós mesmas, nos tornamos tão negligentes quanto a pessoa que diz: eu não vou mudar porque o sistema é ruim. O contexto não é o inimigo da responsabilidade pessoal. O individualismo é o inimigo da responsabilidade pessoal. Um bom exemplo da importância do contexto e da ação coletiva é o câncer de mama. Para muitas de nós, não poderia existir um problema mais pessoal. Porém, por mais pessoal que seja, ainda precisamos do panorama mais amplo. Houve avanços importantes na pesquisa nos últimos 10 anos. Esses avanços não poderiam ter acontecido se não houvesse militantes que reconhecessem o contexto econômico, político e social da pesquisa de saúde. Esses militantes trouxeram o câncer de mama para o topo da pauta da saúde nacional, arrecadaram milhões de dólares e ampliaram drasticamente os fundos federais para a pesquisa. Há atitudes individuais que reduzem os riscos, mas sem a ação coletiva não saberíamos como gerenciar esses riscos e, com certeza, não disporíamos do nível de tratamento existente nos dias atuais. Quando falamos sobre contextualizar as questões para aumentar nossa consciência crítica e desenvolver a resiliência à vergonha, precisamos perceber que teimar na culpabilização do sistema é tão destrutivo quanto a autorrecriminação. Quando a forma mais eficiente para transformar uma situação é examinar o panorama geral, mas preferimos individualizar o problema,
há pouca chance de conseguirmos alterá-lo. Normalizar versus patologizar. Quando se trata de ampliar a consciência crítica e aumentar a resiliência à vergonha, as palavras mais poderosas que podemos ouvir são: você não está sozinha. Quando as participantes da pesquisa falavam sobre consciência crítica, frases como: é preciso descobrir que você não está sozinha, ou você precisa saber que não está sozinha, ou você precisa descobrir que não é a única, apareceram ipsis literis em pelo menos 80% das entrevistas. A vergonha funciona apenas quando pensamos que estamos sozinhas com ela. Se entendemos que há mais alguém, um grupo de mulheres, uma cidade cheia de mulheres, um país cheio de mulheres, um negócio cheio de mulheres enfrentando o mesmo problema, o conceito de vergonha fracassa. No entanto, se não compreendermos nossos gatilhos e não praticarmos a consciência crítica, é provável que não busquemos o outro, muito menos com a frequência necessária, para que alguém tenha a oportunidade de dizer: ei, você não está sozinho. Do lado oposto da normalização está a patologização, que é a classificação de alguém como sendo anormal ou desviante. Sem a consciência crítica, acabamos acreditando que as expectativas sociocomunitárias são viáveis. Individualmente, é fácil acreditar que somos as únicas pessoas que não atendem a essas expectativas. Portanto, há algo de anormal ou desviante em nós. Se vamos desenvolver e praticar a consciência crítica, precisamos ser capazes de normalizar experiências a ponto de saber que não estamos sozinhas. O exemplo do divórcio. Conversei com muitas mulheres sobre a vergonha do divórcio. Algumas abordaram os próprios divórcios e outras o divórcio dos pais. Um ponto recorrente em muitas das experiências eram as consequências econômicas. Para muitas, o divórcio tem um custo financeiro muito alto, além do emocional. Seguem 4 exemplos. Deixei de ser mãe e a esposa perfeita para me tornar uma pessoa sem dinheiro, desempregada e sozinha. Ninguém vai chamar você de pobre quando se é casada e fica em casa com os filhos, nem mesmo quando todo o dinheiro é de fato do marido. Você pensa, o dinheiro dele é nosso. Então, um belo dia ele vai embora e leva tudo, menos as crianças. Eu nem sabia como fazer o pagamento das prestações da casa. No momento, eu e meus filhos moramos com meus pais. Quando você tem 20 e poucos anos e volta para a casa dos pais, as pessoas acham que você está perdida em busca de um caminho. Quando você volta com 40, todo mundo acha que você é patética. A verdade é que também nessa idade estamos apenas perdidas e em busca de um caminho. As pessoas dizem que ninguém deve se envergonhar do divórcio dos pais. É mais fácil falar do que fazer. Experimente explicar a seu filho que os avós não vêm para o bar mitzvah dele porque não conseguem ficar no mesmo lugar. Quem sente essa vergonha? E que tal implorar dinheiro a seu pai para comprar os medicamentos de sua mãe? Papai sempre diz: você está do lado dela. Ele simplesmente não compreende. Ele a deixou sem nada. Não estou do lado de ninguém, mas é claro que vou cuidar da minha mãe. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Os últimos 8 anos eu passei ouvindo minha mãe contar histórias horríveis sobre meu pai. Ela repetia constantemente: se ele a amasse, faria mais por você. Ele a deixou numa situação muito ruim, mas também estava mal. Se ela tivesse mais dinheiro, provavelmente não ficaria tanto no pé dele. Amo meu pai. É uma pessoa boa, decente e é um bom pai. Ela me faz sentir vergonha por amá-lo. Ironicamente, é meu pai quem faz sentir melhor em relação à minha mãe. Ele nunca fala mal dela. Na verdade, até chega a defendê-la algumas vezes. É tudo tão confuso. Eu sabia que precisávamos nos divorciar. Ele já havia tido diversos casos e nossas brigas começavam a afetar as crianças. Eu acreditava que seria capaz de recomeçar sozinha, construir uma vida nova. Pensei que poderia arranjar uma casinha bonita, um trabalho de meio período e que ficaríamos bem.
6 meses depois de vender a casa, eu tinha uma dívida de $14.000, um emprego que pagava $6 por hora e mal conseguia dar conta do aluguel. Em vez de me ajudar, meu ex-marido sugeriu ficar com as crianças até que eu acertasse a minha vida. Fiquei envergonhadíssima por não conseguir sustentar meus filhos. Não deveria ter deixado aquilo acontecer. Então arranjei um segundo emprego e agora não tenho tempo para ficar em casa com as crianças. Elas ainda moram com ele. Como a maioria das mulheres, ao ler essas histórias, sinto um misto de tristeza, medo e necessidade de me proteger da consciência de que algo parecido possa acontecer comigo. Quando fazemos isso, porém, reforçamos os estereótipos de mulheres que enfrentam dificuldades financeiras depois do divórcio ao individualizar a situação delas. Ela mesma criou o problema. É um problema pessoal e não da comunidade. E, em muitos aspectos, entendemos as mulheres como inadequadas, degeneradas ou anormais. É burrice não acompanhar as finanças da família. Ela se esforçaria mais se quisesse mesmo um bom emprego. Para desenvolver a consciência crítica, iniciemos pelo reconhecimento da importância do contexto. Assim que tivermos uma compreensão melhor do panorama geral, podemos começar a estabelecer ligações. Quais são as realidades políticas, sociais e econômicas enfrentadas pelas divorciadas? O que sabemos é o seguinte: os pesquisadores encontram dados consistentes apontando que depois do divórcio, as mulheres sofrem perdas econômicas significativas muito maiores do que os ex-parceiros. Os pesquisadores concordam que a renda da mulher depois do divórcio é determinada por sua participação no mercado do trabalho. Mulheres que trabalham fora, especialmente aquelas que têm formação superior e são capazes de arranjar emprego com salário mais alto, saem-se melhor depois do divórcio. Aquelas que não trabalharam fora durante o casamento enfrentam obstáculos financeiros maiores. 90% dos filhos ficam com a mãe. A cada 4 mães divorciadas, uma não recebe a pensão estabelecida pela Justiça. Entre as mães divorciadas com direito à pensão, 50% recebem o valor integral, 25% recebem apenas parte e 25% não recebem nada. Pais e mães divorciados estão mais propensos a pagar as despesas dos filhos quando mantêm um relacionamento com as crianças. A pesquisa também demonstra que a capacidade de recuperação financeira das mulheres depois do divórcio cresceu nos últimos anos. É fácil compreender porque as mulheres da geração da minha mãe sofreram grandes perdas pessoais e financeiras com o divórcio. Elas não trabalhavam fora como as mulheres de hoje. Quando trabalhavam, em geral, eram em funções tradicionais de suporte ou serviço. Se tinham um emprego de status mais elevado, ganhavam bem menos que os homens. E não havia lei que estabelecesse pensão para os filhos. À medida que compreendemos as questões em seu contexto econômico, político e social, somos capazes de deixar de individualizar os problemas e de vê-los como consequência de uma falha de caráter. Também nos tornamos menos propensas a patologizar as mulheres e temos mais condições de compreender como e por que as coisas funcionam de determinada forma. Quando derrubamos os mitos sobre o divórcio e analisamos as realidades e os contextos, começamos a desenvolver uma nova compreensão que nos fornece uma maior consciência crítica. Tendemos, assim, a recriminar bem menos as mulheres, inclusive nós mesmas. A consciência crítica também exige que questionemos a noção de culpabilizar a vítima. Alguns psicólogos de uma linha mais pop pregam que não existe essa coisa que chamamos realidade, é apenas uma percepção. Isso não é apenas impreciso, é também perigoso. O racismo é real, a violência doméstica é real, a homofobia é real. As consequências econômicas de um divórcio também são reais. Quando se diz para as pessoas que sua situação é apenas uma percepção e que elas podem mudar tudo, essas pessoas estão sendo envergonhadas, diminuídas e, no caso da violência doméstica, submetidas a um grande perigo. Em vez de descartar a experiência de alguém como apenas uma percepção, poderemos perguntar: como posso ajudar? Ou, existe alguma forma de apoio que eu possa lhe oferecer? Talvez seja correto dizer que cada um de nós vê as coisas de uma forma diferente, mas o mundo lida tanto com a realidade quanto com a percepção. Desmistificar versus reforçar.
O último benefício da prática da consciência crítica é a desmistificação. Se queremos desmistificar alguma coisa, basta analisá-la e despi-la do mistério. Quantas vezes vemos algo incomum e interessante e, mesmo que estejamos morrendo de vontade de saber mais, sentimos que não somos dignos de perguntar o que é, o quanto custa ou como funciona? Se começamos a desmistificar com as perguntas de consciência crítica, com frequência descobrimos que as respostas são mantidas em segredo por algum motivo. Quando indivíduos, grupos ou instituições desejam excluir pessoas ou elevar o próprio status, tendem a envolver a si mesmos, seus produtos ou ideias em mistério. Um exemplo é o poder misterioso do doutorado. A cada semestre, infalivelmente, alunas batem à minha porta e, com a cabeça baixa, dizem: acho que teria interesse em fazer o doutorado e não sei se consigo, mas fiquei pensando se você poderia me contar sobre sua experiência e como funciona, se não estiver muito ocupada. Pois bem, adoro que me façam essa pergunta porque, para mim, parte da construção de uma consciência crítica não é apenas buscar desmistificar questões para mim mesma, mas ajudar os outros a fazer o mesmo. Acredito firmemente que, se temos poderes misteriosos, se sabemos como algo sagrado funciona, temos obrigação de compartilhar nosso conhecimento. Conhecimento é poder, e o poder nunca diminui quando é compartilhado, apenas aumenta. Meu título de doutora não perde valor se eu ajudar outras mulheres a entenderem como entrar na pós-graduação. Adoro descascar as camadas de mistério que envolvem esse processo. O oposto de desmistificar é reforçar, ou seja, proteger o mistério em torno de algo para que possamos nos sentir mais importantes e seguros. Estamos mais suscetíveis a praticar o reforço quando sentimos vergonha em relação a alguma questão. Mas, ao reforçá-la, tecemos teias que aprisionam outras mulheres e a nós mesmas. Aqui estão 2 respostas possíveis para as perguntas que as mulheres costumam me fazer sobre a pós-graduação. É empolgante. Que bom que me perguntou. Fiquei muito nervosa ao me matricular, mas algumas pessoas me deram boas orientações. Fico feliz em dividir o que sei. Bem, podemos falar sobre a forma como esse programa se encaixa com seus interesses epistemológicos, pois é muito importante desenvolver um forte programa de investigação antes da matrícula. Você vai querer ter certeza, metodologicamente, que seus objetivos de pesquisa são compatíveis com os objetivos da universidade e os dos seus professores. Essas foram respostas reais que recebi quando pedi ajuda ao me candidatar. No dia em que ouvi a segunda resposta, o que me salvou da vergonha e de me render à intimidação foi meu nível de vulnerabilidade assumida. Quando procurei as pessoas, sabia que estava vulnerável, sabia que ser vista como não suficientemente inteligente era um importante gatilho da vergonha para mim. As participantes da pesquisa discutem com frequência o importante relacionamento entre a compreensão de seus gatilhos, a desmistificação e o reforço. Quando não compreendemos algo, e não compreender é um gatilho da vergonha, em geral ficamos amedrontadas demais para pedir ao menos uma explicação. Batizei essa situação de ameaça edamame. A ameaça edamame. Mais do que um grão de soja. A palavra edamame significa feijões nos ramos. Trata-se de um grão de soja verde incorporado a muitos pratos e que costuma ser consumido como aperitivo. Há alguns anos, Steve e eu fomos jantar na casa de colegas. Eram pessoas que havíamos conhecido recentemente, chiques, e eu estava ansiosa para causar uma boa impressão. Quando chegamos, ofereceram um aperitivo, uma grande baixela de prata cheia de vagens. Ao ver aquilo, pensei que eram feijões que ainda precisavam ser descascados para o jantar. Então me serviram como aperitivo e tenho certeza de que minha expressão era de surpresa. O que é isso? Perguntei. Nunca vou me esquecer dos olhares que recebi. Estavam estupefatos. Como assim? Senti no mesmo instante a onda quente da vergonha. É vagem? Perguntei em tom de desculpas. É edamame, respondeu a anfitriã. Não me diga que nunca experimentou edamame. Você não come comida japonesa?
Então, como se fosse ao mesmo tempo inacreditável e fascinante, ela virou-se para os outros convidados e anunciou: Eles nunca experimentaram edamame, dá para acreditar? Tive ímpetos de dar meia volta e ir embora, coberta de vergonha. Algumas semanas depois, estava no meu escritório trabalhando e comendo os tais grãos de soja. Acabei realmente gostando de edamame. Quando uma estudante bateu na porta e perguntou se poderia entrar e conversar sobre um trabalho. Essa aluna mexeu muito comigo, provavelmente porque lembrava da pessoa que eu era no fim da casa dos 20 anos. Inteligente, por vezes dolorosamente insegura e me esforçando meio mais do que o necessário. Ela olhou para o pacote e perguntou: O que é isso? Numa fração de segundo, voltei a ser tomada pela vergonha que senti naquele jantar. No que deve ter sido uma tentativa de desviar a vergonha, transferindo parte da minha para ela, respondi: É edamame, claro. Nunca experimentou? Ela pareceu constrangida. Não, acho que não. É gostoso? E então, num estilo bem afetado, eu disse: Não posso acreditar que você nunca tenha experimentado. É super alimento. É fabuloso. Quando ela deixou o escritório, eu estava estarrecida. Não podia acreditar. Por que eu tinha feito aquilo? Por que me importava tanto? Não sou snob com comida. Não tenho interesse especial por soja. Pensei no assunto durante vários dias até a ficha cair. Não sentia vergonha por nunca ter experimentado edamame. Não reforcei a noção porque era importante eu me sentir mais esperta do que a aluna. Senti vergonha porque, para mim, conhecer comida japonesa era uma questão de classe e cultura. As pessoas no jantar eram realmente elitistas em relação à comida, do tipo que viaja pelo mundo e sabe tudo sobre arte e vinho. Seus filhos pequenos comem alimentos cujo nome eu nem sequer consigo pronunciar. Quanto mais pensava no assunto, mais percebia que a classe social era um poderoso gatilho da vergonha para mim. Para algumas pessoas, isso é difícil de compreender, pois sou professora universitária e meu marido é pediatra. Nossos colegas de profissão costumam presumir que temos a mesma origem deles, mas não é o caso. Quando eu tinha uns 20 anos, não estava comendo sushi nem estudando em Harvard. Eu trabalhava numa companhia telefônica e era membro da mesma associação sindical a que meus pais pertenceram quando tinham minha idade na época. Meus pais davam duro para que tivéssemos acesso a diferentes culturas, músicas, livros e comida, mas com certeza esse acesso não era o mesmo dos nossos amigos chiques. Alguns meses depois daquele incidente, Dawn veio me visitar. Quando se trata de desmistificar questões de classe, ela é a minha referência. Para ela posso perguntar ou dividir qualquer coisa. Viemos do mesmo lugar e acabamos no mesmo lugar. Enquanto preparava o almoço, eu disse: Olha só, vou preparar edamame. Já experimentou? Ela olhou para mim e disse: Não, mas já ouvi falar. O que é? Eu sorri. Eu acho que é o nome para a soja em japonês. A gente ferve, salpica sal, tira as sementes e come. É muito bom mesmo. Experimentei pela primeira vez há alguns meses. Desmistificar é uma escolha. Se você sabe algo e tem a oportunidade de desmistificar, pode avançar e alcançar a resiliência à vergonha. Quando escolhemos reforçar, devemos nos perguntar por que achamos melhor manter como um mistério aquilo que sabemos. Contei essa história em palestras e seminários muitas vezes e é incontável o número de e-mails e cartas que recebi falando dela. Algumas mensagens eram apenas sobre o conceito geral de desmistificação, mas, por estranho que pareça, muitas eram especificamente sobre edamame. Uma jovem mandou um e-mail que dizia: Nunca quis experimentar edamame antes e, embora tivesse visto nos cardápios, nunca quis pedir porque não sabia como pronunciar. Depois de ler sua história, eu ri e pedi para uma boa amiga, uma daquelas que não me julgaria, que pedisse uma porção quando estávamos no restaurante japonês. Pedi a ela que me mostrasse como comê-los. Eu adorei e penso em você todas as vezes que como edamame. Como venho de uma família pobre de imigrantes mexicanos, eu realmente me identifiquei. Desmistificando títulos. Durante as entrevistas, muitas mulheres associaram a vergonha a educadores e profissionais de assistência.
Como educadora, não fiquei nada surpresa ao encontrar a vergonha identificada como uma questão em sala de aula. De fato, acredito que ela seja um dos grandes obstáculos ao aprendizado. Temo que a pressão sociocomunitária para parecer culto tenha se tornado mais importante do que o processo de aprendizado. Quando gastamos tempo e energia construindo e protegendo nossas imagens de mestres, é bem difícil que corramos o risco de admitir que não compreendemos algo ou de fazer perguntas, ambos essenciais para a construção do verdadeiro conhecimento. Fiquei, porém, chocada ao descobrir que os simples conceitos de títulos evocavam vergonha nas mulheres. Elas falavam como a vergonha as impedia de voltar a estudar, de fazer psicoterapia, de ir a um médico, consultar-se com um dentista e até mesmo de falar com um líder religioso. Nesta sessão, quero dividir minhas observações sobre títulos e como costumamos abrir mão de nosso poder assim que vemos que alguém é mestre ou doutor. Pessoas com títulos têm 3 grandes vantagens sobre aqueles com quem trabalham. 1. Tem permissão para não saber algo. 2. Tem permissão de não contar algo. 3. Sua objetividade não é questionada. Quando as pessoas ouvem uma pergunta que as põe na berlinda, são pressionadas a encontrar uma resposta, de preferência, a correta. Se não conseguimos responder ou oferecemos a informação errada, nos sentimos julgados. Com títulos, porém, ganhamos automaticamente o direito de não saber ou de não responder. Os títulos também são uma espécie de passe livre. Por exemplo, na graduação, não responder ou dar uma resposta incorreta refletia minha falta de preparo ou de conhecimento. Na maior parte do tempo, eu me sentia constrangida, mas ocasionalmente ficava envergonhada. No programa de mestrado, porém, eu podia responder a perguntas com o simples não sei mesmo. Não era a melhor resposta, mas na maior parte das vezes me deram crédito por responder com sinceridade. No doutorado, se alguém me fazia uma pergunta que eu não soubesse responder, as pessoas presumiam que a pergunta era ruim ou que eu era inteligente demais ou ocupada demais para me preocupar com assuntos tão tolos. Um dos benefícios dos títulos é ganhar permissão para não saber nada. Este privilégio raramente é concedido àqueles que não estão protegidos por placas, títulos, certificados ou abreviaturas junto a seus nomes. A segunda vantagem é o que chamo da filosofia. Pergunte, não diga. Em todas as áreas em que há titulações, um comportamento escorregadio pode ser ensinado formalmente ou, no mínimo, ser modelado informalmente. A maioria dos educadores e dos profissionais que prestam atendimento, terapeutas, médicos, assistentes sociais, líderes religiosos, etc., foi treinada para extrair informações de consumidores relutantes e dizer o mínimo sobre si. Essa regra silenciosa determina que quanto maior o título e o status, mais você pode saber sobre os outros e menos precisa revelar sobre si. Pense bem. Sua médica talvez conheça seu histórico sexual, seu peso, quantas vezes você vai ao banheiro durante a semana. Porém, seria questionável se você perguntasse a ela se é casado ou se tem filhos. Muitos profissionais vão disparar. Não estamos falando sobre mim. Ou então, isso não vem ao caso. Aqui estão 4 exemplos. Esperei até 6 meses de gravidez para ir ao médico e providenciar cuidado pré-natal. Esperei até ser tarde demais para interromper a gravidez. Tinha medo de que o médico dissesse: "Você é gorda demais para ter filhos. Não devia ter engravidado." Estava com tanto medo e com tanta vergonha que simplesmente esperei. Não posso acreditar que pus em risco a mim e ao bebê por me sentir humilhada em relação ao meu peso. Simplesmente odeio médicos. Minha filha morreu de câncer aos 6 anos. Meu pastor disse que eu era egoísta por chorar a morte dela, pois ela se encontrava num lugar melhor. Estava junto a Deus. Ele é um homem muito inteligente, mas o que disse foi cruel. Aquilo me fez odiá-lo, odiar minha igreja e odiar Deus. Ainda odeio esse pastor. Não voltei mais à igreja e ainda estou tentando me conciliar com Deus. Como alguém ousa envergonhar uma pessoa que chora a morte de um filho? Nenhum terno, nenhum diploma dá direito a isso. Tem ideia de quantos anos levei para me livrar da vergonha por estar triste? Tenho permissão de viver o luto. Uma parte de mim sempre estará de luto. O que ele disse foi uma injustiça terrível.
ele se aproveitou da sua posição. A primeira vez que meu filho teve uma infecção no ouvido, o pediatra disse: "Bem, o que vai ser? Sua carreira ou a audição de seu filho?" Apenas um médico se sentiria no direito de dizer algo parecido. Perguntei a ele se os filhos dele frequentavam uma creche e ele respondeu: "Meus filhos não estão no consultório médico com uma infecção no ouvido. Você se ressente deles por se comportarem como se fossem muito melhores do que o resto do mundo. Entretanto, depende totalmente deles." Tinha 58 anos quando voltei a estudar. Não sabia sequer como mandar um e-mail ou usar o computador. A última vez que havia pisado na faculdade, achávamos o corretor para a máquina de escrever algo revolucionário. Sabia que seria intimidante, mas, quando estou na sala de aula, viro uma idiota. Se quero fazer uma pergunta ou um comentário, tropeço nas palavras. Não é por causa dos outros alunos, mas por causa desses jovens professores. Eles me deixam tão nervosa. Alguns são mais novos que meus filhos. Detesto me sentir tola diante deles. A terceira vantagem de ter títulos é a presumida objetividade. A maioria dos profissionais titulados de fato recebe algum tipo de treinamento sobre como ser objetivo, mas há um debate recorrente sobre o que é verdadeiramente viável. Alguns aprendem que a objetividade é possível e são treinados para substituir suas lentes pessoais por lentes profissionais quando estão com clientes ou pacientes. Na minha experiência, a ameaça mais séria à objetividade é a própria crença de que a objetividade pura e a neutralidade de valores existem. Tenho maior confiança naqueles que questionam a objetividade e que acreditam que as pessoas, os valores e as experiências influenciam nossas pesquisas e práticas. São eles que fazem os maiores esforços para apresentar suas opiniões dentro do contexto apropriado. Quando entrevistamos médicos, terapeutas e outros profissionais certificados, não podemos presumir objetividade. Não temos o direito de invadir a vida privada deles, mas temos o direito de compreender seus valores profissionais, éticos e a motivação para trabalhar conosco. Isso se aplica especialmente a profissionais que oferecem aconselhamento e orientação. Quero um pediatra que apoie mães que trabalham fora. Quero um obstetra que compartilhe de algumas das minhas crenças básicas sobre gravidez e parto. Quero um contador que compreenda meus valores e minha ética. E com certeza quero um terapeuta que compartilhe dos meus valores básicos sobre a maneira como as pessoas mudam. Considerando-se o poder dos títulos, é fácil compreender por que a vergonha frequentemente emerge de interações com quem os detém. Para construir conexão e poder nessas situações, precisamos praticar as habilidades de consciência crítica, determinar quem se beneficia do nosso medo e nossa vergonha e decidir como buscar apoio. Para isso, não devemos hesitar em pedir indicações. E também devemos aceitar que temos o direito absoluto de entrevistar os profissionais para saber como trabalham antes de expor nossas informações mais pessoais ou nossas vulnerabilidades. No capítulo seguinte, vamos aprender sobre o poder de procurar o outro. Embora os 4 elementos da resiliência à vergonha nem sempre apareçam numa ordem específica, descobri que a compreensão de nossos gatilhos e algum nível de consciência crítica em relação a nossos problemas torna a busca de ajuda menos assustadora. Isso é importante, pois buscar o outro é o mais poderoso dos atos de resiliência. Este foi o capítulo 4 do livro Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo se você achar que faz sentido. Sugira a outras pessoas para que mais pessoas tenham conhecimento desse conteúdo e possam melhorar suas vidas. Também não se esqueça de assistir a videoaula deste capítulo e dos anteriores. Também tem o grupo do Telegram, cujo acesso está na descrição deste vídeo e onde eu posto o material escrito de cada videoaula e o livro com o resumo de cada capítulo desta obra. Até o próximo capítulo. Obrigada!